A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é: permaneçam plantadas nos atos do Senhor. Livro de Salmos 92, verso 12 e 13, vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu acho lindo que a palavra do Senhor, por vezes, vai nos comparar a árvores. Ao invés de nos comparar a outro tipo de vegetação frágil e passageiros, o Pai nos comparou a árvores, e não é qualquer árvore. No Salmo 1, por exemplo, ele diz que se permanecermos justos, seremos como árvores plantadas junto a um ribeiro de água. Árvores cujas folhas permanecem sempre verdes, cujas folhas não vão secar, não vão ser perecíveis, não vão sucumbir às adversidades, mas árvores fortes, árvores frutíferas, que dá o seu fruto no tempo próprio, na estação própria, e tudo que fizer prosperará. O segredo para a nossa prosperidade está em Deus, não no mundo, não no homem, não nos nossos recursos financeiros, não na nossa inteligência, não na nossa capacidade física. O segredo para uma vida próspera está em permanecer plantados junto às águas, junto ao átrio de Deus. No Salmos de número 92, que nós acabamos de ler, o verso 12, ele vai falar especificamente de duas espécies de árvore: a palmeira e o cedro do Líbano. Ele inicia o versículo dizendo: o justo florescerá como a palmeira. Irmão, olha o que o salmista está dizendo. Olha o que essa passagem está dizendo para nós: que nós floresceremos como a palmeira. Se nós formos pesquisar o que significa essa planta, essa árvore, a palmeira, ela tem uma resistência à adversidade. A palmeira, ela suporta grandes ventos. A palmeira, ela cresce e ainda que o ambiente não seja propício. A palmeira suporta furacão, tsunami. A palmeira, ela pode até envergar, mas ela jamais vai se quebrar. A palmeira não é uma planta que cria galhos para o lado, ela não tem ramificações. A palmeira, ela só cresce para cima. A palmeira, ela tem um foco, ela tem um alvo. A palmeira não perde tempo crescendo para os lados, ela cresce para cima. A palmeira, ela tem um foco, que é crescer para cima. Por isso que ela é resistente, porque ao invés de ela perder tempo crescendo para o lado, ela cresce para cima, ela vai se tornando robusta, e embaixo na terra ela tem grandes raízes para suportar grandes ventos. A palmeira, ela é flexível, ela se dobra até com os ventos, mas ela suporta e ela se coloca de pé assim que o vento passa. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor dizendo para mim e para você: minha filha, você é a palmeira. Se você permanecer em mim, você vai ser como palmeira. Os ventos podem vir, os vendavais podem vir, as dificuldades podem vir, as afrontas podem vir, a perseguição pode vir, a porta pode se fechar, mas você não vai sucumbir. Você vai crescer e você vai florescer. A palmeira, independente do estado climático, a palmeira cresce. Independente do solo, a palmeira cresce, a palmeira dá flores. É o Senhor dizendo: as tuas adversidades não vão te impedir de dar flores. As tuas adversidades não vão te impedir de dar frutos. A sua adversidade não vai te fazer permanecer no chão. Você pode até se dobrar até o chão, você pode até se inclinar até o chão, mas o vento vai passar e você vai se colocar de pé como se nada tivesse acontecido.
E aí o salmista, ele vai dizer também que assim como palmeiras, seremos como o cedro do Líbano. Cresceremos como o cedro do Líbano. Minha irmã, o cedro do Líbano é uma grande árvore. É uma das maiores árvores existentes no mundo. Mas se você for perceber, o cedro, ele não cresce num jardim formoso. O cedro, ele cresce no deserto. E o interessante é que o cedro, quando ele começa o seu crescimento, ele começa crescendo de uma maneira tão sutil, tão insignificante. Você vê um cedro nascendo, é uma plantinha tão pequenininha, que você até pode pisar e tentar esmagar. Mas dentro do solo, o cedro ele já cresceu tanto para baixo, que os historiadores vão dizer, os pesquisadores, que o cedro ele cresce as suas raízes 10, 20 vezes maior que o seu tamanho na terra. Então ele se enrosca essas raízes numa rocha e ele se torna inabalável. Quando ele encontra uma rocha, ele abraça aquela rocha. E aí ele entende, agora que eu firmei na rocha, eu posso crescer para cima. Então o cedro ele começa a crescer, porque ele sabe que os fundamentos dele estão na rocha. Então ele vai crescendo e se torna árvores milenares, que suportam vento, que suporta seca, que suporta diversidade, que serve de abrigo, vem os ventos, não derruba. O cedro entra geração e essa geração perdoa. Está. Se você se achegar, Senhor, com o coração contrito e quebrantado, Senhor, me perdoa, fiz errado. Talvez você esteja ouvindo esse áudio e o Senhor te lembrou algo dizendo, que você filha, fez, não que era até bom, mas foi ver. errado. Cresça onde ninguém Que foi te uma enxerga. coisa até boa, Enquanto as abençoou pessoas a estão vida de olhando, pessoas, dizendo, mas você de forma é pequena, errada, irmã. você é insignificante, você não é nada, ninguém te reconhece, não tem nome no cartaz, ninguém cita o seu nome para nada, mas você está crescendo no secreto. Permaneça crescendo no secreto. Não permita que a agilidade, que a velocidade que muitas das vezes o mundo quer colocar em nós para que nós sejamos vistas e crescer, nos impeça de crescer no lugar onde realmente importa. E o lugar que realmente importa é na presença de Deus. Enquanto ninguém está me vendo, o céu está me enxergando. Enquanto ninguém me dá nome, o céu está me reconhecendo. Enquanto as pessoas não me reconhecem, eu estou sendo reconhecida pelo céu. O cedro, ele cresce para baixo para depois crescer para cima. Ele só começa a crescer para ser visto quando ele está solidificado numa rocha, minhas irmãs e meus irmãos. É o Senhor dizendo, eu vou te solidificar. Se solidifique em mim. Não há outro lugar melhor para se estar do que nos átrios, ou seja, na presença de Deus. Não há outro lugar, estar em comunhão com os nossos irmãos, congregando. Eu sei que muitas das vezes a gente fala, não, eu quero servir ao Senhor em casa. Quantas pessoas querem servir ao Senhor em casa? Não existe isso, minha irmã, porque o lugar que nós vamos crescer é no átrio da casa do Senhor, porque vamos lidar com pessoas diferentes, vamos lidar com pessoas que muitas das vezes a gente não quer lidar, porque a casa de Deus não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas imperfeitas que buscam a perfeição. E o lugar para sermos aperfeiçoados não é dentro de casa, é dentro da igreja do Senhor, porque ali a gente vai lidar com pessoas diferenciadas, com pensamentos, com gostos diferenciados. Não é fugindo da batalha que a gente aprende a guerrear, é guerreando. É guerreando. Se nós não conseguimos lidar com os nossos irmãos aqui na terra, quem dirá lá no céu? Permaneça nos átrios do Pai. Permaneça buscando a presença do Senhor. Não permita que palavras de pessoas atravessadas, não permita que palavras de pessoas que não têm intimidade, palavras que não têm vida, de pessoas que não têm vida com Deus, te abale o teu crescimento. Permaneça firme como o cedro do Líbano. Continue florescendo em meio à adversidade, assim como a palmeira, mas não saia dos átrios do Pai. Porque na casa do Pai tem florescimento para você. Na casa do Pai tem restauração para você. Na casa do Pai tem renovação para você. Na casa do Pai você vai crescer não somente para cima, mas para baixo. Você vai ter raízes profundas. E quanto mais profunda forem as suas raízes, lugares mais elevados você pode alcançar no Senhor. Amém? A palavra do Senhor no livro de Apocalipse vai dizer que se nós suportarmos até o fim, nós receberemos
a coroa da vida. Paulo vai escrever que as aflições do tempo presente não há de comparar com o peso da glória que nos será revelada. Fica firme, permaneça. Ainda que ninguém te vê, o Pai te enxerga. Permaneça, permaneça. Enquanto muitos estão preocupados em crescer para o lado, cresça para cima. Foca no Senhor. Porque quando você foca no Senhor, você vai crescer na direção certa. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, nesse dia quero te louvar e bendizer o teu nome, te glorificar por todas as palavras, Senhor, que o Senhor já tem nos trazido ao longo dessa semana, por todos os ensinamentos que o Senhor tem no Senhor instruído. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque tu és fiel, meu Senhor. Obrigada por essa palavra gloriosa, que nós viemos permanecer, que nós viemos florescer em meio à adversidade, que nós viemos crescer em meio à adversidade, que nós não viemos sucumbir aos ventos, que nós não vemos, ó Deus, cair, nos dobrar e nos, Senhor, quebrar diante das adversidades, mas que nós viemos, Senhor, ser restauradas, que nós possamos suportar, que nós viemos ter as nossas raízes fincadas na rocha, as nossas raízes estabelecidas no Senhor, que nós não vemos, ó Deus, fraquejar com o vendaval, mas que nós viemos permanecer no Senhor, permanecer na tua graça, permanecer no teu amor, permanecer plantadas nos teus átrios, que ninguém consiga, meu Pai, arrancar-nos dos teus átrios, que nenhuma palavra, que nenhum olhar atravessado, que nenhuma contenda, que nenhuma fofoca, que nenhuma mentira venha nos arrancar dos teus átrios, Senhor, mas que nós vamos permanecer plantadas até o dia que nós trocaremos, ó Deus, todo o nosso sofrimento por uma coroa de justiça, até o dia que nós iremos, ó Deus, ver-te face a face, entrar pelos portais celestiais, Senhor, porque eu sei, ó Deus querido, que nada que passamos na terra pode se comparar com tudo que o Senhor tem preparado para nós no céu. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco. Perdoa as nossas falhas, pecados, transgressões, ó Deus. Assim como nós também liberamos o perdão àquele que nos tem ofendido, Pai. Continua conosco, falando aos nossos corações, nos ensinando a cada dia através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.